Amém. O pastor Roberto acho que não pôde chegar a tempo. Ele tem um problema de trabalho, né? Ele trabalha. Mas estamos aqui para adorar o santo nome do Senhor. O mais importante está aqui, né? O mais importante é o Espírito Santo, né? E sem Ele, esse culto não teria sentido, né? Vamos abrir nosso coração nessa noite. Vamos entregar nosso coração. Vamos nos derramar na presença de Deus nessa noite, para que o Senhor possa fazer grandes coisas nessa noite, para que o Senhor possa estar visitando cada coração nessa noite, para que o seu Espírito Santo possa estar se manifestando de maneira gloriosa. Amém? Vamos cantar um corinho para adorar o santo nome do Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Curva sua cabeça nessa noite, liga seu pensamento com Deus. Agradeça a Ele pelo ar que você respira, agradeça a Ele pela noite de sono que você teve, agradeça a Ele pela saúde, pela nossa saúde, agradeça a Ele pela oportunidade que Ele te deu de estar aqui nessa noite para adorar, para bendizer o Seu nome. Amantíssimo Deus, maravilhoso eterno Pai, nós estamos aqui para fazer a Tua vontade, para fazer aquilo que Tu determina, Senhor. Senhor, como Pedro disse aquilo que ele disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Como Pedro pegou na mão daquele enfermo, puxou ele pela mão e pela fé aquele enfermo se levantou, Senhor. O inimigo muitas vezes tem lutado, Senhor, como o inimigo tem lutado na vida de cada um para não estar aqui. O inimigo tem lutado arduamente, porque o inimigo não quer essa obra, o inimigo não quer essas pessoas, o inimigo não quer ver Tu operando como Tu tens operado na vida de cada um. Mas, Senhor, todos aqui são a prova viva, Senhor, do que Tu tens feito, Senhor, do que Tu tens trabalhado, Senhor, porque cada dia, cada culto, algo extraordinário Tu tens feito, algo glorioso Tu tens feito, Tu tens falado, Senhor, poderosamente, Tu tens se manifestado, Tu tens derramado do Teu Espírito Santo, Senhor. Tu tens mostrado que Tu és na vida de cada um, Tu tens mostrado que Tu és nessa casa. Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa se manifestar de maneira gloriosa nessa noite, que o Teu Espírito Santo possa visitar cada vida, cada coração, Senhor, porque sem a presença do Teu Espírito Santo, Senhor, nada faz sentido, Senhor. Sem a presença do Teu Espírito Santo, Senhor,
nada faz sentido, Senhor. Visita cada vida, fortalece cada vida nessa noite, Senhor. Fala em cada coração, Senhor. Tu és o Deus que tudo pode, Tu és o Deus que tudo faz, Tu és o Deus que capacita, Tu és o Deus que tem dons. Cabe a nós buscarmos, Senhor. Cabe a nós, Senhor, nos colocarmos na Tua presença, Senhor. Porque nós somos falhos, Senhor, nós somos fracos, Senhor, muitas vezes, Senhor. Mas o Teu Espírito Santo é que nos fortalece, Senhor. Usa, Senhor, cada vaso poderosamente, Senhor. Traga almas, Senhor, para esse lugar, Senhor. Toca no coração de cada vida nessa noite. Cada pessoa, Senhor, que está aqui nessa noite, Senhor, entrega nas Tuas mãos, Senhor. Para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Amém? Eu convido a irmã Leide, para estar adorando o Santo Nome do Senhor. Se a irmã quiser... Não se preparou? Sim. Aleluia. É primeiro a irmã Vera. Primeiro a irmã Vera. Amém. Glórias a Deus. A igreja permanece em espírito de oração. Amém? Aleluia, Jesus. Eu não vi que estava na sequência, desculpa. Saúde a igreja na paz do Senhor. Vamos louvar os 60. Vinde cantar e entoar louvores a Jesus, que para nossa salvação morreu na cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alto do que a nove me tornou. O sangue de Jesus me lavou, oh, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, oh, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Vinde convosco vos unir na guerra contra o mal, e com nosso Salvador em marchas triunfar. A todos proclamar sua graça, seu poder, seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, oh, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, oh, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Vinde convosco vos unir na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfal. A todos proclamar sua graça, seu poder, seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, oh, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, oh, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, Jesus nosso Senhor. Ele tudo vencerá, vitória nos dará. A glória, salvo nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, oh, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, oh, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou.
Amém. Irmãs, desculpa aí, eu toda vida fico nervosa. Aí louvo 2 vezes. É tudo para a glória do Senhor. É tudo para a glória de Deus, é bom, né? 2 vezes. É assim mesmo, meus irmãos, é tudo para a glória do Senhor. O mais importante aqui é o Espírito Santo. Ninguém estava preparado, eu não sabia que eu estava aqui, mas o Espírito Santo sabia que eu ia estar aqui na frente. Então, vamos dar lugar ao Espírito Santo para que ele possa fazer grandes coisas nessa noite. Amém? Agora a irmã Aline vai estar louvando o santo nome do Senhor. Amém? A igreja permanece em espírito e oração. A paz do Senhor, igreja. Amém. Irmãs, nervosas, nós ficamos. Mas Deus tem um propósito. Se é para repetir que o refrão, é porque tem um propósito. Aleluia. De águas tranquilas, eu vejo descendo neste lugar. É a força do Espírito Santo que está transportando para te abençoar. De manancial de águas tranquilas, eu vejo descendo neste lugar. É a força do Espírito Santo que está transportando para te abençoar. Se a doença ele vai curar, dessa tristeza vai te libertar. A opressão não pode resistir, esse poder que posso ver aqui. Sinto um perfume diferente no ar, que maravilha, pode acreditar. O soberano já está aqui. Senhor mandou eu te dizer assim: sou Deus que decidi te abençoar. Glorifica, levanta a cabeça agora, irmão, e glorifica. O inferno pode até se levantar, mas vai cair ao som da sua voz, não vai resistir. Todo mal vai sair, sinta a minha ação aqui. Sou Deus que decidi te abençoar. Glorifica, levanta a cabeça agora, irmão, e glorifica. O inferno pode até se levantar, mas vai cair ao som da minha voz, não vai resistir. Todo mal vai sair, sinta a minha ação aqui. Se é doença, ele vai curar. Dessa tristeza vai te libertar. A opressão não pode resistir, esse poder que posso ver aqui. Sinto um perfume diferente no ar, que maravilha, pode acreditar. O soberano já está aqui. Senhor mandou eu te dizer assim: sou Deus que decidi te abençoar. Glorifica, levante a cabeça agora, irmão, e glorifica. O inferno pode até se levantar, mas vai cair ao som da minha voz, não vai resistir. Todo mal vai sair, sinta a minha ação aqui. Sou Deus que decidi te abençoar. Glorifica, levante a cabeça agora, irmão, e glorifica. O inferno pode até se levantar, mas vai cair ao som da minha voz, não vai resistir. Todo mal vai sair. Aleluias. Aleluias. Cristo vem, Cristo vem, Cristo vem, Cristo vem, Cristo
Cristo vem, 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 Hosanas, 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 Hosanas. E se Cristo viesse hoje? E se Cristo viesse hoje? Como estaríamos nós na presença de Deus? Como estaria nosso coração na presença de Deus? Será que a gente estaria preparado para subir com Ele? Será que estaremos prontos para subir com Ele? Se a trombeta tocasse nessa noite, será que poderíamos dizer: eis-me aqui, Senhor? Será que poderíamos falar isso? A Bíblia diz que será como um abrir e fechar de olhos. A Bíblia diz que Ele virá como um ladrão, que é assim como um raio que cruza o céu, assim será a vinda do Filho do Homem. E se viesse essa noite, como é que seria? Precisamos estar preparados. Eu acredito que nós estamos vivendo a geração do arrebatamento, porque tudo já se cumpriu. Israel já se tornou uma nação, a palavra se cumpriu. Israel peregrinou 2000 anos até que Israel voltasse a ser nação. O improvável, o impossível aconteceu em 1944. A tecnologia tem avançado de maneira impressionante. Hoje existe tecnologia para que se cumpra tudo que está no livro do Apocalipse, porque existe a inteligência artificial. A inteligência artificial praticamente domina tudo. Já existe o dinheiro virtual. Daqui a pouco as pessoas não podem comprar nem vender sem que seja através da marca da besta. O que falta para Jesus voltar? O que falta? As coisas têm acontecido numa velocidade impressionante. A gente tem se surpreendido porque Deus fala algo hoje, amanhã já acontece. Tem sido assim na nossa vida, tudo muito rápido. Eu tive desviado há 35 anos quase. Aí o Senhor falou: rápido, eu tenho pressa, tu estás atrasado. Tu estás atrasado. Ele tem muita pressa. A gente não tem ideia de quão próximo está a vida dele. Ah, mas tantos anos sempre foi pregado, mas nunca teve a tecnologia, o mundo nunca teve tão preparado para a volta de Cristo. E aí, quando subir aquele povo, como é que vai ser? Subiu o povo, o que a imprensa vai falar? Provavelmente vão dizer que foi algum disco voador que raptou aquelas pessoas. Provavelmente vão pedir para fechar as igrejas, porque as igrejas são as culpas, até que se descubra o motivo, porque o Satanás vai tentar iludir, Satanás vai tentar fechar os olhos das pessoas, para que as pessoas sejam iludidas, não acreditem que foi Cristo que levou. Mas o povo que é lavado e remido no sangue de Jesus sabe. Irmãos,
a nossa responsabilidade é grande, porque será mais rigoroso com aquele que sabe a verdade do que aquele que nunca soube. Vocês imaginam, meu irmão, a nossa responsabilidade? Vocês imaginam até a responsabilidade de quem vem aqui na frente falar da palavra do Senhor? Ai daquele que não prega a verdade, ai daquele que não fala, ai daquele que não fala aquilo que Deus manda falar, ai daquele que for responsável pelas almas que se perderem, pelas almas que não alcançarem o céu, ai daquele que tiver que prestar conta das almas, ai daquele que chegar na presença de Deus e tiver que prestar conta por algo que não fez, por uma palavra, por alguém que morreu sem salvação. Ai daquela mulher, quem sabe, tirou um filho, cometeu um aborto. Eu não sei por que eu estou falando isso. Talvez não esteja falando com ninguém aqui dentro, talvez seja alguém na internet que precisa ouvir essa palavra, não sei. Aí chega na presença de Deus, aí o Senhor fala bem assim: eu não te dei 3, como tu me apresenta 2? O que fizeste com o seu filho? Como certa vez um testemunho, alguém contou: ah, Senhor, porque estava difícil. Ah, Senhor, porque eu não tinha condições de criar. Aí o Senhor diz assim: mas não sou eu que alimento as aves do campo? Não sou eu que faço o céu e a terra? Não sou eu que dou o alimento bom de cada dia? A gente não é dono nem de nós mesmos, meus irmãos. A gente não é dono de nada. Estamos vivos pela misericórdia de Deus. E muitas vezes a gente... Aleluia. O Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está falando nessa noite. Porque a palavra que corta lá embaixo, a palavra que corta aqui em cima é a mesma. É a mesma palavra. Porque muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes a gente quer discutir com Deus, a gente quer debater com Deus. Por que, Senhor? Por quê? Por quê? E por quê? Sempre por quê? Mas é para quê? É para que o nome dele seja glorificado. Está na hora de a gente murmurar menos e agradecer mais. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, eu sei que muitas setas a gente sofre com pensamentos, setas malignas, coisas que vêm muitas vezes para nos afligir. Mas o Senhor, Ele pega pela nossa mão. O Senhor é aquele que nos guia, o Senhor é aquele que nos fortalece. Tenha certeza, meu irmão, que se não fosse pela misericórdia dEle, nenhum de nós estaria aqui nessa noite. Se não fosse pela misericórdia dEle, nenhum de nós poderia estar na presença dEle nessa noite. O Espírito Santo está aqui. Amém, meus irmãos? Irmã Leide, aleluia. Faça aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração, tá bom? E a igreja permanece espírito assim. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. E o caminho se estreita cada dia, né? E eu peço para Deus, eu oro a Deus que, se eu não experimentar da morte e ser arrebatada, né? A gente não experimentar a morte e ser arrebatada é coisa linda, né? 141. Onde guiar-me, meu Senhor, eu te seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regeme tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce amigo teu
gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regenerei tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regemei tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim, pela cruz. Lá ficou do velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regenerei tudo, meu Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A obra de Deus é assim mesmo, meus irmãos. A gente não está aqui para se engrandecer perante o homem. Às vezes a gente não é um grande filósofo, a gente não tem toda a sabedoria do homem, mas a gente está aqui com o coração derramado na presença de Deus. O mais importante, não importa. Isso aqui podia ser uma igreja de chão batido, desde que tivesse a reverência ao santo nome do Senhor e tiver o Espírito Santo operando, é o que importa, meus irmãos. O que adianta templo grande? O que adianta luxo sem a presença do Espírito Santo? E o Espírito Santo ele começa a partir do nosso coração, a partir da nossa intimidade com Ele. Temos que sempre estar com o coração aberto, adorando, bendizendo o seu santo nome, porque é o Espírito Santo que nos ama, é o Espírito Santo que nos consola, é o Espírito Santo que intercede por nós. Satanás, ele é o nosso acusador, né? Mas o Espírito Santo é aquele que geme com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Aleluia, Jesus. É o nosso consolador, né? Que nos ama. A santa palavra de Deus, que eu vou ler para vocês, ela está no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1, que é aquela palavra, né, que Pedro estava pescando, né? Ele estava pescando e não pegou nada, né? Mas aí algo aconteceu naquela noite. Ele teve um encontro com Jesus e a vida dele nunca mais foi a mesma, né? Diz assim a santa palavra, capítulo 5, versículo 1 do livro de Lucas. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos e de Simão e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leva o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda
pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Gravei bem esse versículo. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim que viesse ajudá-los. Eles foram e encheram 2 barcos com tantos peixes que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, pois sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados que a quantidade de peixe que haviam apanhado. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia e deixaram tudo e seguiram a Jesus. Os irmãos podem tomar o seu assento. Aqui a Santa Palavra de Deus ela nos diz que Pedro estava pescando. Ele não acreditava mais que ele pudesse pegar alguma coisa, porque ele estava a noite toda, ele já estava desanimado, né? E ele não pegava mais nada. Aí Jesus disse: Pedro, joga a rede. Pedro disse: mas Senhor, eu pesquei a noite toda, não peguei nada assim. Mas pela tua palavra eu farei. Pela tua palavra eu farei. Quantas vezes na nossa vida, se nós fazemos isso no dia de hoje, quantas vezes a gente se encontra desanimado, né? Senhor, não consigo, eu não tenho mais força. Senhor, eu estou tão cansado. Senhor, eu tenho orado tanto, eu tenho pedido, parece que não tem acontecido. Mas o Senhor é aquele que te prometeu. O Senhor é aquele que disse que ia cumprir. Então, se Ele te prometeu, vai se cumprir. Então, pela nossa fé naquilo que Ele prometeu, devemos seguir adiante. Como Pedro teve fé. Pedro disse: pela tua palavra eu farei. Que possamos nessa noite, por aquilo que o Senhor tem falado no meu coração, por aquilo que Deus tem nos dito, mais uma vez ir adiante. Porque se Ele promete, se cumpre. Se Ele fala, se confirma. Como diz a Santa Palavra: porventura diria eu e não faria, falaria eu e não confirmaria. O Senhor é aquele que tudo pode, o Senhor é aquele que tudo vê, aquele que tudo faz. E tudo que Ele promete na nossa vida se cumpre. Meus irmãos, eu sou a prova viva, meus irmãos. Eu sou a prova viva de que a palavra de Deus se cumpre, meus irmãos. Tem profecias de 35 anos atrás que não se cumprem agora, meus irmãos. Como a gente estava conversando essa semana, eu e a minha esposa, tinha um amigo meu que ele era um advogado, ele tinha um chamado, né, para fazer a obra do Senhor. Por muitas vezes o Senhor tinha esse chamado com ele. E chegou uma época que ele tinha um chamado para ser pastor, e até que ele cumpriu o chamado. Ele cumpriu o chamado 6 meses. Depois o câncer tomou a vida dele e ele partiu para agora. Que isso siga desenho para a nossa vida, que a gente não demore para fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Não deixa para a última hora, não deixa chegar o câncer, não deixa chegar a dor, não deixa chegar o sofrimento, para daí sim fazer aquilo que Deus tem nos pedido. Se Deus tem te falado, faça. Se Deus tem pedido, obedeça. Meus irmãos, não é fácil. Eu sempre digo: estar na presença de Deus não é fácil. Estar fora da presença de Deus é impossível. Se na presença de Deus a gente passa lutas, a gente tem um consolador. Mas sem a presença de Deus, nada podemos fazer, meus irmãos. Aleluia, Jesus. E para concluir, aí Pedro, voltando para o texto, aí Pedro,
maravilhado, né, com aquilo que Deus tinha feito, Jesus fala para ele: eu te farei pescador de homens. Pedro foi alguém que ele tinha um temperamento forte, né? Ele era uma pessoa, né, bem... A Bíblia mostra assim, que ele tinha um temperamento forte. Outrora ele puxou uma espada, cortou a orelha de um soldado, né? Bateu no peito e disse para Jesus: Jesus, eu jamais te negarei. Jesus, eu jamais te abandonarei. Mas quando veio a provação, quando veio a luta, quando Jesus foi crucificado, ele foi o primeiro a se esconder e a negar Jesus. Mas quando o Espírito Santo desceu sobre ele, quando ele foi renovado, quando ele se entregou inteiramente de coração para Jesus, quando ele reconheceu que Jesus era o único Salvador, aí ele foi um mártir. Aí ele morreu pela obra, ele morreu por Jesus. E ele foi o patriarca da igreja. Pedro foi a igreja foi edificada através de Pedro, né? E o Paulo foi o grande evangelista também, né? Então, para ver o que Deus faz na vida do homem. Deus torna o improvável provável, né? Certa vez alguém disse assim para mim: por exemplo, estavas lá no mundo não, né? No mundo falamos nós, mas quando estavas lá fora, fazia tudo que era errado. Agora tu está na igreja e quer ser santo? Eu disse: não. Jesus não veio para os certinhos, Jesus veio para os doentes. Se eu fosse certinho, eu não precisava, né? Mas Jesus usa as coisas loucas para transformar e mostrar e confundir as sábias, né? Se fosse assim, então Jesus, né, poderia ir lá nas faculdades, né, pegar os pós-graduados, filósofos, estudados, intelectuais, poliglotas, né, poderia trazer para os altares, né, e usar. Mas não, ele pega às vezes aquele que é analfabeto, aquele que muitas vezes não sabe nem ler, como eu já vi. Certa vez eu vi um pastor sem língua pregando. Isso não é Deus? Isso não é um milagre? Eu vi lá em São Paulo. O pastor não tinha língua. Os traficantes cortaram a língua dele. Ele era um grande pregador. É isso que Deus faz. Deus torna o improvável provável. Ah, mas era bandido, era assassino, era assaltante. Não importa. Um dia Jesus chegou na vida dele. Paulo participou da morte de Estevão. Paulo matava cristãos. E depois Paulo foi o maior evangelizador, né? Foi o maior missionário que a Bíblia nos mostra. Meus irmãos, que possamos sempre estar na presença de Deus, que o nosso coração possa sempre estar voltado para Deus, porque grandes coisas Ele tem para fazer na vida de cada um, grandes coisas Ele tem para fazer nessa igreja, grandes coisas Ele tem para se revelar na vida de cada um. Que o Espírito Santo possa estar cada vez mais agindo em nosso coração. Aleluia, Jesus. São essas palavras que o Senhor colocou no meu coração. E eu peço que a igreja não deixe de orar na sua casa, né? Vamos buscar a Deus, porque pouca oração, pouco poder, muita oração, pouco poder. Vamos fazer a nossa parte, não só aqui na igreja, mas que possamos nas madrugadas estar orando, buscando, porque quando a gente vê um pregador cheio do Espírito Santo, quando a gente vê uma pessoa usada por Deus, quando a gente vê uma pessoa cheia dos dons, aquilo não veio por acaso. Aquilo teve um processo, aquilo teve um preço a ser pago, aquilo teve muito joelho, aquilo teve muito monte, aquilo teve muita oração. Nada vem de graça, meus irmãos. Que possamos estar cada vez mais, né, se buscando a presença de Deus, nos fortalecendo. Como eu disse, a palavra ela é para todos nós aqui. A palavra que corta na igreja é a palavra que corta no altar. Que possamos cada vez mais estar buscando a presença de Deus, para que Ele possa cada vez mais estar se manifestando na nossa vida. Amém? Aleluia. Aleluia, Jesus. Tem alguma coisa para falar? Vamos orar, né? Isso, vamos encerrar. Vem cá, vamos orar comigo, pega minha mão.
Eu não sei, eu sinto do Espírito Santo. Ele quer meu lado, ele manda eu obedeço. Cubra sua cabeça nessa noite. Liga seu pensamento no trono da graça. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que a gente tem de estar na presença dele. Amantíssimo Deus, maravilhoso eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor, do fundo do meu coração, Senhor, por ter preparado, Senhor, essa oportunidade para estarmos aqui na tua presença, Senhor. Porque é isso mesmo que tu quer, Senhor. Tu quer que a gente trabalhe. E se muitas vezes não acontecem situações como essa, Senhor, a gente se acomoda. Muitas vezes a gente não quer falar, a gente não quer pregar, a gente não quer louvar, a gente quer ficar lá no nosso cantinho, na comunidade. Mas não é isso que tu quer que a gente, Senhor. Tu quer que a gente trabalhe. Tua palavra nos diz, Senhor, que todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Tu vem buscar uma igreja remida, uma igreja santa, Senhor. Aleluia, Jesus. Teu Espírito Santo está aqui. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa encher cada coração, Senhor. Sim, Jesus. Que o teu Espírito Santo possa encher cada coração. Eu oro por cada vida, Senhor. Cada vida que tu colocou nesse lugar. Eu apresento cada coração desse a ti, Senhor. Eu apresento cada vida dessa a ti, Senhor. Eu apresento cada coração, cada família, Senhor. Cada pedido de oração, Senhor. Senhor, eu sou o mais pequeno dessa casa, Senhor. Eu sou o mais pequenino dessa casa, Senhor. Porque a tua palavra diz assim, que maior é o que está sentado à mesa do que aquele que está servindo. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que tu me deu de estar servindo, Senhor. De poder estar servindo, de ser um servo, Senhor. De estar servindo a mesa, Senhor. Que tu possa, Senhor, estar capacitando, não só a mim, Senhor, mas a cada um nessa noite, Senhor. Para que possamos estar fazendo a tua obra, Senhor, da melhor maneira, da maneira que tu queres que faça. Uma igreja santa, remida, uma igreja pura, tudo com sinceridade, Senhor, e clareza e pureza do coração, Senhor. Espere em cada um, Senhor, na presença do teu Espírito Santo, Senhor. Que o teu Espírito Santo entre em cada lar, em cada família, Senhor. Visita, Senhor, sim, cada família que está em casa, Senhor, que não possa aqui, as pessoas que estão nos assistindo, Senhor, na internet, Senhor. Visita, Senhor. Toca, faz um milagre, a cura, a libertação. Eu declaro, Senhor, se tiver alguém enfermo, Senhor, seja curado em nome de Jesus Cristo. Eu declaro a bênção, eu declaro a saúde, eu declaro a vitória. Eu declaro que a semana será uma semana abençoada. Eu profetizo que será uma semana de bênçãos, será uma semana de vitória, uma semana, Senhor, abençoada, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. O inimigo, ele já perdeu, mas ele já perdeu lá na cruz do Calvário, Senhor. Quando tu descesse ao inferno e pisasse na cabeça dele, Senhor. Nós somos mais do que vencedores, Senhor. Eu declaro a tua bênção, Senhor, na vida de cada um, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Que a graça de Deus, que a comunhão do Espírito Santo esteja na vida de cada um. Que seja uma semana abençoada e na presença de Deus e cheia do Espírito Santo. Amém? Estamos todos despedidos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado.